Fala pessoal, bem-vindos ao canal Gemologia. Eu trouxe aqui para vocês dessa vez um exemplar de espodumênio. É um espodumênio bem bruto mesmo, e esse aqui não tem qualidade gemológica. Se você encontrasse um cristal de espodumênio ainda preso à rocha, provavelmente perceberia uma coisa imediatamente: o tamanho, porque esse mineral tem uma característica incomum. Ele pode formar cristais gigantescos, muito maiores do que a maioria das pessoas imagina quando pensa em gemas. E talvez essa seja a melhor maneira de começar a entender o espodumênio. Não pela cor, não pelo valor, mas pela forma como ele aparece na natureza. Porque antes de se tornar uma gema lapidada ou uma fonte industrial de lítio, o espodumênio é um mineral bruto impressionante. Um dos maiores cristais encontrados em ambientes pegmatíticos. O espodumênio é um silicato de lítio e alumínio. Pertence ao grupo dos piroxênios e se forma principalmente em pegmatitos graníticos ricos em lítio. Esses pegmatitos representam os estágios finais da cristalização de certos magmas, ambientes geológicos onde elementos raros vão se concentrando progressivamente até permitir o crescimento de minerais incomuns. E o espodumênio é um dos exemplos mais famosos desse processo. Mas quando ele é encontrado bruto, raramente se parece com uma gema. Na verdade, muitas vezes parece apenas um grande cristal alongado atravessando a rocha. E quando digo grande, não estou exagerando. Cristais de espodumênio podem atingir vários metros de comprimento em alguns depósitos excepcionais. Isso faz dele um dos minerais mais impressionantes visualmente dentro dos pegmatitos. Sua forma costuma ser relativamente fácil de conhecer. Cristais prismáticos, alongados, com estriações paralelas ao longo do comprimento, e frequentemente apresentando superfícies planas bem desenvolvidas. Mesmo antes da lapidação, muitos exemplares já exibem uma geometria marcante. Mais um detalhe interessante: nem todo espodumênio apresenta cores chamativas quando é encontrado. Muitos cristais possuem tonalidades discretas, cinzas, esbranquiçadas, levemente amareladas ou até quase incolores. Por isso, pessoas sem experiência podem passar por uma amostra sem imaginar que estão olhando para um mineral extremamente importante. Especialmente hoje, quando o lítio se tornou um dos elementos mais procurados pela indústria moderna. Mas dentro da família do espodumênio existem várias variedades gemológicas bastante conhecidas, que é justamente aí que a história fica mais interessante. A mais famosa delas é a kunzita, uma variedade de coloração rosa a violeta. A cor está associada à presença de pequenas quantidades de manganês na estrutura cristalina. Quando encontrada bruta, a kunzita costuma preservar a mesma forma prismática típica do espodumênio. A diferença está principalmente na cor. Alguns cristais exibem tons suaves, outros apresentam tonalidades muito mais intensas. E quando a luz atravessa o cristal, o resultado pode ser impressionante. Existe também a ridenita, a variedade verde do espodumênio. Sua coloração está associada à presença de elementos traço específicos dentro do cristal. Assim como a kunzita, a ridenita preserva a forma básica do mineral. O que muda é a maneira como interage com a luz. Mas existe algo curioso sobre essas variedades. Quando observadas ainda presas à rocha matriz, muitas vezes parecem muito menos espetaculares do que após a lapidação. Porque a natureza não produz pedras prontas para a joalheria, ela produz cristais, e esses cristais frequentemente possuem fraturas, zonas de crescimento e imperfeições naturais, marcas normais de uma longa história geológica. Aliás, as fraturas são uma característica importante do espodumênio. O mineral possui duas direções de clivagem bem desenvolvidas. Isso significa que tende a se partir ao longo de determinados planos cristalográficos. Por esse motivo, exemplares grandes encontrados em campo frequentemente apresentam superfícies de quebra naturais. E essa característica também influencia a forma como o material é trabalhado pelos lapidários. Mas talvez o aspecto mais impressionante do espodumênio bruto seja sua relação com os pegmatitos. Quando um geólogo encontra um cristal de espodumênio, raramente ele está sozinho. Normalmente aparece ao lado de quartzo, feldspatos, turmalinas e minerais ricos em lítio, todos compartilhando a mesma origem geológica, todos crescendo a partir dos fluidos residuais concentrados durante os estágios finais da cristalização magmática. É como observar os últimos capítulos de uma história escrita dentro da crosta terrestre. E o espodumênio costuma ser um dos protagonistas dessa história.
O Brasil possui ocorrências importantes desse mineral, especialmente em áreas pegmatíticas de Minas Gerais, mas depósitos famosos também existem em países como Afeganistão, Paquistão, Madagascar e Estados Unidos. Em todos esses lugares, o padrão se repete: grandes cristais, ambientes pegmatíticos e uma ligação direta com processos geológicos ricos em lítio. Talvez seja justamente isso que torna o spodumênio tão fascinante. Porque quando observamos uma kunzita lapidada ou uma hidenita em uma joia, estamos vendo apenas uma pequena parte da história. A maior parte dessa história aconteceu muito antes, quando o mineral ainda era um cristal bruto crescendo lentamente dentro de um pegmatito, quando suas cores ainda estavam escondidas dentro da estrutura cristalina, e quando sua verdadeira escala podia ser percebida, não como uma gema, mas como um dos grandes cristais produzidos pela geologia da Terra.